A gente anunciou aqui já no Jornal da Manhã, um pouquinho mais cedo, que os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, disse que agora vai suspender a imigração ao país. E para falar sobre isso, explicar melhor aqui pra gente, direitinho, Mariana Janjá, que fala de Nova York. Bom dia, Mariana. Conta pra gente essa história, por favor. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. Olha, Kalina, o presidente Donald Trump fez esse anúncio ontem à noite pelo Twitter, horas depois da coletiva de imprensa diária para atualizar sobre a situação do coronavírus. Então, ele publicou a seguinte mensagem no Twitter: à luz do ataque do inimigo invisível e pela necessidade de proteger os empregos dos nossos grandes cidadãos americanos, eu vou assinar uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração aos Estados Unidos. O Trump não deu mais detalhes sobre esse assunto, não falou por quanto tempo essa suspensão deve ficar em vigor. Agora, a gente lembra que aqui nos Estados Unidos o sistema de imigração já teve algumas mudanças desde o começo da pandemia do coronavírus. Então, os Estados Unidos passaram a deportar quase que imediatamente imigrantes que tentam entrar no país de maneira ilegal pela fronteira com o México, isso sem falar nas inúmeras restrições de viagens aqui de países afetados pelo coronavírus, incluindo países até mesmo da União Europeia, Então, existe toda essa questão da imigração aqui nos Estados Unidos, mas agora a gente lembra também que o governo norte-americano, há poucos dias, resolveu anunciar facilidades para um tipo de visto, o visto H2A para estrangeiros que trabalham no setor da agricultura nos Estados Unidos. Isso, é claro, para garantir o fornecimento de alimentos, garantir que a produção agrícola continue aqui no país e esse abastecimento de alimentos aqui nos mercados dos Estados Unidos. Essas facilidades são flexibilidades, na verdade, para trabalhadores que já estão no país, então não são facilidades para trabalhadores que vêm de fora, mas, de qualquer forma, é claro, são flexibilizações ali desse visto para trabalhadores do setor da agricultura aqui nos Estados Unidos. E agora esse anúncio, então, do presidente Donald Trump sobre essa suspensão total, temporária da imigração nos Estados Unidos. A gente destaca que nessa mensagem o Trump não falou sobre imigração ilegal, ele falou sobre imigração de uma maneira geral. Então, a gente aguarda aqui ao longo do dia as repercussões sobre a fala de Donald Trump e também mais explicações por parte do presidente sobre como é que isso vai funcionar na prática, mais detalhes. Ele com certeza deve falar muito sobre esse assunto na coletiva de imprensa hoje, responder perguntas sobre esse assunto nessa coletiva de imprensa que deve acontecer por volta das 5, 6 horas da tarde, Kalina. Ô Mari, agora só para a gente finalizar, os números aí nos Estados Unidos estão muito altos, em relação às mortes e casos de Covid-19. Como é que está a situação agora? Kalina, os números continuam altos, sim, a situação continua preocupante, então só para a gente atualizar os números, já são mais de 792 mil casos do coronavírus registrados nos Estados Unidos, mais de 42 mil mortes em todo o país. Nova York continua sendo o estado mais afetado, com 252 mil casos e mais de 18 mil mortes por causa da Covid-19. Então, por aqui, o número de hospitalizações aqui em Nova York, estado de Nova York, o número de hospitalizações e o número de mortes continua caindo, mas o governador do estado, Andrew Cuomo, resolveu estender o período de distanciamento social. Nova York, o estado de Nova York continua fechado até pelo menos o dia 15 de maio, porque não dá para correr o risco de reabrir antes da hora e ver a situação piorar, Agora, ao longo do país, alguns estados têm situações que são menos complicadas, então alguns governadores já falam em começar uma reabertura gradual, já estão começando uma reabertura gradual nessa semana, mas essa reabertura tem ali vários cuidados, os comércios têm que seguir protocolos de distanciamento social, manter a distância entre os trabalhadores, manter também a questão de lavar as mãos toda hora, as pessoas têm que continuar considerando usar máscaras quando saírem, em público. Então, existe todo um cuidado para que essa reabertura seja feita de uma forma responsável, cuidadosa, e isso só vale para os estados menos afetados. Aqui em Nova York, a situação continua complicada, como eu disse, e esse cenário de uma reabertura é um cenário ainda distante, Kalina. Obrigada pelas informações, Mariana, e você volta ao longo da nossa programação jornalística. Até amanhã. Tchau, tchau.